InterD, Ciência e Cultura. Olá, gente! Ajude a manter o InterD Ciência e Conhecimento. Envie qualquer valor para o Pix. interdcontato@gmail.com. Obrigada. Olá, povo, olá, pessoas! Eu sou a Deluna e nesta edição do InterD Ciência e Cultura, o destaque vai para Olinda. Sim, a cidade patrimônio histórico e cultural da humanidade. Bom, a gente vai entrevistar Cleiton Batista, que idealizou uma HQ sobre a história da astronomia de Olinda. E em seguida, Roger Mann, líder da banda Bom Sucesso Samba Clube, que está com um novo trabalho na praça. Que tal aprender sobre fatos que marcaram a astronomia da cidade de Olinda por meio de uma história em quadrinhos? Eu sou a Deluna e converso agora com o idealizador da ideia, Cleiton Batista. Vamos nessa! E aí, Cleiton, tudo bom? Pô, legal ter você aqui. Bom dia, Dê, tudo certinho. É uma honra, né, cara, participar desse teu programa aí, que tem várias pessoas muito importantes que vieram passando por ele. É verdade, é verdade. Você também é importante estar aqui. Aí, Cleiton, antes de a gente falar do projeto em si, né, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Como se deu esse seu envolvimento com a ciência? Então, Ade, esse meu contato, ele se iniciou ao final do ensino médio, né? Então, eu tive alguns professores que despertaram esse interesse pelas ciências como um todo e, posteriormente a isso, o contato com o espaço ciência, né? Eu tive esse contato ainda na graduação e aí eu vi que havia um mundo de possibilidades que eu poderia explorar e a proximidade também da minha casa, né, com o próprio museu, com o observatório, isso também foi bastante tendencioso para que eu viesse aí a ingressar nessa área, né? Então eu sempre busquei participar e aprender e, de forma às vezes até autodidata mesmo, pesquisar sobre alguns assuntos e tender a aprender de fato, né, meticulosamente em algumas áreas que até então não eram do meu conforto, né? E aí, após isso, eu busquei me especializar na área, né, que é a área que eu me trabalho hoje, que é a área da astronomia, e eu sempre tive essa vontade de divulgar ciência, de popularizar, né? E a astronomia eu acabo achando que é uma ciência que, infelizmente, ainda está muito distante, né, do dia a dia das pessoas, distante das escolas. Então eu acho que isso levou que eu viesse aí buscar mais e transmitir esse meu conhecimento adquirido há cerca de alguns anos, né, para a população como um todo. É curioso, né? Porque você fala aí que a astronomia talvez não tenha tanto espaço e tudo, mas ela é muito fascinante, né? Fascina de criança, adulto, idoso, né? Isso, a astronomia, mesmo quem trabalha diariamente com ela, né, seja através das observações ou mesmo nos laboratórios, ela sempre fascina e sempre desperta esse olhar, né, diferenciado e esperançoso dos cientistas, que é, por exemplo, descobrir um astro, descobrir um asteroide, descobrir algum objeto, né? Então, a observação ela é o carro-chefe da astronomia. E isso é algo que está intrinsecamente ligado ao nosso comportamento, né? Evolutivamente, a gente observa muito, então a gente aprende muito e esse conhecimento ele é perpassado ao longo das gerações a partir dessa observação. Então, a observação, mesmo nos dias de hoje, né, esse mundo tecnológico ainda acaba sendo uma das atividades mais promissoras que existe. Agora, falando sobre o seu projeto, foi um TCC, né? Por que você teve essa ideia? Assim, como surgiu a ideia de fazer a história da astronomia de Olinda por meio de história em quadrinhos? Então, Adi, eu sempre tive essa vontade, né, que era de levar esse meu conhecimento para outras fronteiras. Então, eu tive como oportunidade
conhecer algumas pessoas que trabalham com esse HQ. A minha companheira, que é cientista também, ela já tinha desenvolvido inclusive um HQ, só que voltado para questões ambientais, né? Ela faz um resgate, inclusive, das heroínas de Tejucupapo, que é uma história fascinante de empoderamento feminino aqui no estado de Pernambuco. E aí isso tudo me fascinou e eu vi que era a oportunidade, né, de utilizar também dessa tecnologia, né, que são as histórias em quadrinhos, para abordar esse tema que é muito pouco explorado, né? Infelizmente aqui, pela história do nosso estado, pela história do Brasil, e que tem uma riqueza histórica gigantesca dele. Então, desde o processo, né, de tradução mesmo, os trabalhos que foram desenvolvidos em 1800 pelo Emmanuel Lier, que foi o astrônomo brasileiro que veio para o Brasil a convite do Dom Pedro II, até mesmo a adaptação daqueles termos, né, de toda a linguagem da época para essa linguagem mais informal, né, e atual dos dias de hoje, que aproxima, né, crianças, adolescentes. Então, as histórias em quadrinhos é exatamente um mundo que está muito próximo das crianças, dos adolescentes e até mesmo dos adultos, né? A gente tem uma série de pessoas que são ídolos, né? São fãs das histórias em quadrinhos. E aí acaba sendo uma oportunidade de abordar um tema que é bastante importante do ponto de vista histórico, é bastante importante para que as pessoas elas tenham exatamente esse empoderamento, né, científico, histórico. A gente tende a achar muitas vezes que a astronomia é uma ciência que é produzida por americanos, por russos, por chineses, mas é uma ciência como qualquer outra e que tem exatamente o papel de brasileiros também aí na sua construção. É verdade. E tem personagens interessantes aí na sua história, né? Inclusive, a personagem principal é uma figura bem próxima a você, né? Isso. Eu queria deixar, além de tudo, né, deixar um material para a população, um material que serve como embasamento científico para futuras pesquisas, né, porque ainda existe todo um hiato, toda uma lacuna acerca dessa história e que pode ser amplamente explorado. Então, mais do que isso, eu queria deixar um material para o meu filho, né? Então, recentemente eu fui pai, há cerca de 2 anos, e aí futuramente ele vai poder estar lendo essa história aí. Caramba, meu pai escreveu uma história, né? E eu tive a participação ali como personagem principal, e acaba sendo uma oportunidade também, né, de trazer essa participação, né, de uma criança contando a história. Como então, o nome dele? Otto. E inclusive a escolha do nome, ela tem 2 vertentes, a musical, né, que é o Otto, o cantor pernambucano, e tem também uma vertente científica, né, que é um outro personagem da história do Brasil, que é um matemático cearense. Ele aprendeu matemática de forma autodidata, e é um cara que expandiu a matemática no Brasil. Então, a escolha acabou sendo aí mútua, né, de querer, obviamente, homenagear o meu filho e para que ele futuramente pudesse fazer uma leitura de algo que o pai dele teria produzido. E, além disso, de deixar esse material para a população, né? Então, ele é disponível gratuitamente e as pessoas podem aí estar desfrutando desse material. Onde é que o pessoal pode ter acesso ao HQ? Então, o HQ está hospedado no repositório, né, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, através do repositório, as pessoas podem ter acesso a esse material, como também ele já está incluso lá no site do Espaço Ciência, né? Então, existe um link que leva e direciona para o repositório. E a ideia também é que em breve a gente possa estar aí reproduzindo, né, fisicamente esse material para que eles possam estar aí de fato nas prateleiras da rede educacional pernambucana, rede pública, né, para que seja mais um material de apoio didático aí para os professores de diferentes áreas. A astronomia ela é uma ciência-mãe, né, mas ela depende de outras ciências também para se sustentar. Então ela precisa da filosofia, da matemática, da história, da geografia, né, de todas as ciências como um todo. Então você já está trabalhando para lançar isso numa versão impressa por meio de edital, do que? Isso, infelizmente a reprodução, né, desse tipo de material é bastante custoso. Então eu estou aí exatamente correndo atrás de alguns editais e tentando, através de algumas editoras públicas, para produzir esse material em uma escala que seja coerente
E aí que a gente possa estar disponibilizando gratuitamente esse material para escolas da rede pública aqui do estado de Pernambuco. Você já Mas tentou aí a fica CEP? aberto o convite. Já... Isso, a CEP é uma das companhias, né, que abre edital anualmente. E aí eu estou de olho aqui para poder escrever esse meu projeto para o edital e quem sabe aí, né, ser contemplado. Certo. E quem fez as ilustrações? Isso, bem lembrado. As ilustrações elas foram realizadas, né, produzidas pela Maria Eduarda Magalhães, que é uma ilustradora aqui de Olinda, né, talentosíssima. Ela tem um traço bastante detalhístico e voltado exatamente para histórias em quadrinhos, né? Eu sempre acabo dizendo a ela que ela tem um traço que é bem próximo do que as crianças imaginam como sendo um desenho. Então são aqueles traços bastante arredondados, né, que cativam exatamente quem está observando e se junta ao roteiro que tem toda uma história bem bacana, né, que remete ao passado, ao presente e até mesmo ao futuro. Ficou muito legal, estou vendo aqui, tá muito bom os desenhos e tudo. Agora, fala um pouco então sobre a história, assim, né? Claro que a história é longa, mas de uma maneira resumida, Isso. como se deu a história da astronomia, né? De Olinda até os dias de hoje. Isso, a cidade de Olinda ela tem um fato curioso que ela teve como pontapé inicial, obviamente, a cidade irmã, né? Que é a cidade de Recife, com a vinda do Maurício Nassau lá nos anos 1600. E aí, em 1639, o Maurício Nassau financia um observatório lá no Recife. Então, aquele observatório lá do Recife era o primeiro dos continentes americanos, ou seja, o primeiro das Américas a ser construído. E aí, sobre essa influência também, Olinda absorveu um pouco dessa história, né? E, posteriormente, com a chegada do Emmanuel Liais, que era um astrônomo francês, né, bastante conceituado na Europa, o Dom Pedro II contrata os serviços do Emmanuel Liais. E aí, em 1858, ele desembarca no Brasil. E 2 anos após, né, essa vinda para o Brasil, ele escolhe Olinda para observar um cometa, que ele já sabia que seria visível. E aí, lá do Alto da Sé, que é um local bastante nostálgico, ele consegue observar o cometa. E aí, posteriormente, esse cometa fica conhecido como Cometa Olinda, em homenagem à cidade. Então, isso foi um fato que trouxe bastante notoriedade para a cidade, que até então era desconhecida, né, nessa área da astronomia. E aí, em 1882, cerca de 22 anos após a descoberta de Olinda, ocorreu um fenômeno que é chamado também de trânsito de Vênus. E a partir dessa observação é possível a gente calcular a distância que estamos do Sol. Então, usando geometria, física, é possível calcular essa distância, que hoje está, né, basicamente na boca de todo mundo, que é uma distância que é uma unidade de medida amplamente utilizada na astronomia, mas que tem como origem exatamente essa observação realizada lá em Olinda. Então, esses fatos contribuíram para esse observatório que existe lá no Alto da Sé, né, de forma permanente. Então, a gente tem uma riqueza histórica, tem exatamente uma série de fatos, né, que contribuíram para a construção desse local, e hoje a gente ainda mantém essa história viva e realiza pesquisa de ponta lá no observatório também. Então, além do papel de divulgação científica, né, de popularizar, de aproximar a astronomia do grande público e principalmente, né, das crianças e dos adolescentes, trazendo essa ideia de pertencimento, que elas pertencem, né, a essa história e podem contribuir ainda mais para essa história, a gente também realiza pesquisa. Que tipo de pesquisa? Então, a gente faz uma série de levantamentos, né, acerca das observações, quando ocorrem os eclipses. A gente também faz uma série de levantamentos de dados. Então, a observação ela é o carro-chefe de qualquer que seja o observatório, e a partir dessas observações é possível você também criar uma série de inferências, né? Tá observando diretamente a Lua, por exemplo, você pode flagrar um impacto lunar. Recentemente a gente também descobriu, né, um asteroide preliminar através de imagens que foram disponibilizadas por um telescópio no Havaí. Então esse objeto ele vai ser aí analisado por alguns anos, né, entre 5 a 6 anos. E após isso, né, caso confirmado de fato, a gente pode aí contribuir, batizar esse cometa, esse asteroide, aliás. Então, assim, é um mundo de possibilidades, né, que podem ser conseguidos, alcançados a partir da observação, seja a olho nu, né, como o próprio Emmanuel Liais fez lá em 1860, ou seja também com os telescópios. E quem foi que te
orientou nesse projeto? Quais foram as pessoas? Isso, eu também gosto de falar dessa outra personalidade, né, bastante importante nessa expansão da astronomia, que é o Antônio Carlos Miranda, né, conhecido como Professor Miranda. Então ele é um cara fantástico, né, que dedicou a sua vida, basicamente, a esse trabalho de divulgação científica e ainda, né, faz esse trabalho de forma excelente. E também o professor Antônio Carlos Pavão, que é uma outra figura também, né, muito importante na expansão das ciências como um todo, né? O Antônio Carlos Miranda, ele dedicou à astronomia, né? E o Pavão não, ele é um cara multidisciplinar, então ele tem um papel muito importante. Eles foram, né, respectivamente, orientador e co-orientador nesse meu trabalho, e também são ilustrados, né, na história em quadrinhos, então eles participam também como sendo personagens da história em quadrinhos produzida por mim. Então, eles são pessoas que tiveram um trabalho, né, de excelência desde o início das suas carreiras e que mantêm esse trabalho até hoje, né, de alta qualidade. O Pavão é da UFPE, né? E o Miranda é da UFPE Da também? Isso, da Rural. É da Federal Rural. Ah, legal. O Antônio E Carlos ambos Pavão. continuam dando aula, né? Apesar da sua idade, né, um pouco avançada, eles continuam dando aula, então eles continuam aí exercendo esse trabalho de extrema qualidade e não tira, né, exatamente esse brilho nos olhos. Então eles são também inspiração para mim, né, para dar continuidade a esse trabalho. Não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha, né, mas que traz exatamente muitos bons frutos. Cleiton, então fala pra gente aí os horários lá de visitação do Observatório da Sé, né? Para quem está aqui em Pernambuco, para quem está de fora, porque isso aqui vai para o mundo todo, né? Essa gravação aqui. As pessoas que vão visitar Olinda também podem dar uma passada no Observatório da Sé, né? Isso, Ade. O Observatório, ele recebe um grande público, né? Mesmo sem muitos investimentos, sem muitos apoios, o Observatório tem uma média espetacular de visitação, né? Acaba sendo um equipamento turístico aqui da cidade de Olinda e vem gente do mundo inteiro, né? A gente tem temporadas que recebemos turistas canadenses, franceses, alemãos, enfim, né? Gente do mundo inteiro que inclusive vem de forma específica muitas vezes visitar o observatório. Então eles já pesquisaram, né? Quando eles tendem a vir para cá, eles já pesquisam, fazem uma pesquisa, né, ali introdutória, e aí eles conseguem ver que de fato existe uma história por trás daquilo, né, que muitas vezes cruzam exatamente com esse local de origem deles. E aí o observatório, ele mantém exatamente todo esse diálogo, né, com diferentes povos, com diferentes culturas, e lá é um local que tem assim um funcionamento quase que ininterrupto, né? O observatório ele funciona de terça a domingo, das 4 da tarde às 8 da noite. E além disso, né, quando ocorrem eventos astronômicos como os eclipses, chuvas de meteoros e outras observações que chamam bastante atenção, o observatório também flexibiliza esse horário de funcionamento, né? Então é um trabalho que de fato é de levar a astronomia para o público. Legal. Às vezes tem até evento de madrugada, né? Isso, muitas vezes os eventos eles não escolhem dia nem horário, né? Então a gente tem que acompanhar e aí a gente pode de repente estar virando aí a madrugada, né? Então seja debaixo de chuva ou de sol, a gente faz a observação, a gente, né, recebe estudantes da rede pública e privada, inclusive de outros estados. Então a gente está sempre mantendo aí essa pegada, né? Manter firme para que a astronomia ela não tenha a sua chama aí apagada, essa história ela fique sempre viva e que inspire, né, futuros cidadãos aí, futuros cientistas. Então a gente tem aí pessoas que muitas vezes precisam somente de um start, né, daquele empurrãozinho ali. Muitas vezes a visita num observatório acaba sendo esse ponto de iniciada, né, de partida para almejar aí grandes voos. Legal. Pô, Cleiton, brigadão aí, parabéns
pelo projeto, é incrível. Ele merece ganhar o Brasil inteiro, assim, tudo, é muito legal mesmo. Muito obrigado, eu que agradeço, né? Estar dividindo aqui esse espaço com você, que é um cara de exímia profissionalidade, é um cara que está bem à frente, né, de todo um olhar sensitivo que a gente tem aqui no estado de Pernambuco acerca do jornalismo, e dividir a tela, né, com um espaço que outras pessoas, né, muito importantes aí, de diferentes áreas da ciência já passaram por aqui. Então, eu que agradeço o convite e estou aí, tá, aberto para novos chamados, que a gente puder aí contribuir, você pode contar conosco. Maravilha, vamos fazer.